Ótimo. Dando sequência às reuniões do Núcleo de Angiologia Avançada de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, cujas reuniões a gente sempre faz nas últimas quartas-feiras do mês, nós vamos trazer hoje um tópico que é bastante interessante, às vezes subestimado, em especial pelo cirurgião vascular, cuja formação é cirúrgica, né? Não vem da radiologia e entra no procedimento, a gente vem do procedimento e entra na radiologia, e por vezes acho que isso faz com que a gente subestime ou desconheça certas coisas. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente foi procurado por alguns representantes, né? O núcleo foi procurado por alguns representantes do hospital para conversar sobre radioproteção. A primeira reunião que a gente fez isso, a gente teve que garimpar pessoas para ajudar e querer tocar nesse assunto, mas ele realmente é fundamental. Então, a gente hoje tem alguns colegas aqui que podem nos ajudar nessa discussão. Então, quem vai começar a falar é o Felipe. O Felipe Kipper, ele é bacharel em física médica pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências pelo Programa de Tecnologia Nuclear, na área de reatores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é o IPEN, especialista em radiodiagnóstico, eu entendo que isso aqui é a Associação Brasileira de Física Médica, e especialista em proteção radiológica, e é um físico que atua na área de radiodiagnóstico da nossa instituição. Então, vamos ouvir o Felipe. Eu sei que ele fez um estudo, um levantamento detalhado sobre o que a gente tem de atividade dentro do hospital e tem umas conclusões e sugestões para nos apresentar. Felipe, por favor. Perfeito, doutor. Obrigado. Queria até agradecer o convite. Também agradecer aos organizadores, doutor Antônio, doutor Mauro, doutor Walter, doutor Sérgio também, que ajudou bastante. Cumprimentar aqui os debatedores, né, o doutor Felipe e o doutor Samir Abdal. Eu acho até que o tema da radioproteção, ele, além de ser muito importante, acho que até o término da apresentação, vocês vão concordar comigo, é um tema que ainda não está encerrado em si, né? Então, muita coisa mudou na radioproteção, a gente aprendeu coisas novas, equipamentos novos apareceram, né? E até mesmo os modelos, as percepções que a gente tem do que é e como a gente tem que trabalhar a radioproteção, vem mudando, né? E isso reflete em como o tema é abordado e tratado aqui nos vários hospitais, nos vários setores. Então, acho que é legal a gente abrir essa discussão também para um debate, para a gente conversar, tirar dúvida, né? Esclarecer o que a gente tem aqui. Porque a radioproteção, como qualquer avaliação de risco, né? Ela é mais do que complicada, ela é complexa, né? Então, ela depende dessa discussão para a gente conseguir trabalhar bem o tópico, tá? Então, nessa apresentação, eu vou falar primeiro dos 3 princípios fundamentais da proteção radiológica, que vocês devem conhecer de certa maneira, explicar um pouquinho do que tem de novo, reforçar alguns conceitos, porque quando a gente fala de proteção radiológica, a gente vai cair nesses 3 conceitos, invariavelmente. Depois eu vou falar dos procedimentos que a gente pode fazer baseados nesses fundamentos, né? E depois eu vou mostrar, talvez, uma parte que o pessoal esteja menos familiarizado, né? Que são os indicadores de dose que a gente tem nos equipamentos, né? Que é a dose no ponto intervencionista e o tal de produto que arma a área. E a gente pode conversar também sobre algumas das medidas que eu fiz também no centro cirúrgico. Talvez vocês tenham até observado uns monitores que foram colocados nos arcos em C, né? Então, foram avaliações que a gente fez aqui no Hospital Sírio-Libanês para ver como é que estão as doses, né? Dos diversos procedimentos. Sem mais delongas, tá? Vou começar então com os princípios fundamentais. São eles tempo de exposição, a blindagem e a distância, certo? A gente sempre lembra muito do tempo de exposição, né? Acho que é o mais direto, é o mais óbvio, né? Dos princípios. Então, claro que se você ficar menos tempo na sala ou pisar menos no pedal, a sua exposição vai ser menor, a do paciente vai ser menor. Então, o tempo, a gente sempre lembra muito dele, mas ele não é o método, né? O princípio de proteção mais importante nessa hierarquia, né? Desses processos. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que pensar na proteção radiológica de qualquer procedimento que envolva radiação é a blindagem.
A blindagem é o mais importante. Então, quando a gente trabalha com arco em cena, na vascular, ou na hemodinâmica, quando tem também nos equipamentos fixos, parede, porta, né, que contém blindagem radiológica, a gente está falando de blindagem, mas, lógico, né, a blindagem mais importante do nosso trabalho são os aventais, o colete, saiote, protetor de tireoide, né? Então, é importante a gente ver como que essas blindagens estão dispostas, como que elas funcionam, né? Então, por exemplo, o meu avental, ele protege só frente e costas, ele protege só na frente. Como é que eu faço? Será que eu posso virar de costas? Qual que é o valor dessa blindagem? É 0,50, 0,25, né? A gente tem que estar seguro com os fatores que eles estão sendo passados. E tem coisa nova aqui também, eu vou explicar também. Depois que a gente estiver tranquilo com as relações das blindagens, a gente vai olhar como a distância, que é um dos parâmetros de segurança muito importantes, afetam também a nossa proteção radiológica, tá? Então, aqui falando de aumentar a distância da fonte de radiação, né? Aliás, o que exatamente vai ser a fonte? Será que é só o tubo, né, que está contribuindo com essa incidência de radiação, né? E aí, depois, quando a blindagem e a distância estiverem ok na nossa cabeça, a gente começa a pensar no tempo de exposição, né? Será que eu posso pisar menos no pedal, né? Mesmo porque blindagem e distância não afetam a nossa imagem, né? Usar um avental tem só o ônus de ter aquele desconforto, etc., mas ele não vai afetar a qualidade da imagem. Então, começando pela blindagem. O sírio-libanês, né, a gente tem a sorte de ter aventais de tungstênio, estão sinalizados com esse W aqui, né, que é o símbolo do tungstênio na tabela periódica. Eles funcionam da mesma maneira que o avental plumbífero em termos de proteção radiológica. A vantagem é que eles são bem mais leves. Tá? Então, sempre que forem procurar avental, procurar os que têm esse símbolo de tungstênio, priorizar para usar eles, são bem mais confortáveis. Além disso, os EPIs também têm aqui, né, um friso lateral que identifica o setor. Isso também é importante por dois motivos. Primeiro, porque a substituição dos aventais plumbíferos para os de tungstênio está sendo priorizada nesses setores aqui, onde eles são mais usados, que é o centro cirúrgico, a vascular, né, nas hemodinâmicas. E segundo, porque esses aventais que são usados nesses setores têm um controle de qualidade mais detalhado. Então, a gente faz avaliação de integridade desses EPIs nesses setores a cada 6 meses, e não a cada ano, como é na tomografia ou na radiologia. Então, é importante a gente tomar cuidado também para não usar os EPIs que não são designados para aquele setor. E se encontrar algum que não é daquele setor, a gente substituir. Só ligar para a engenharia que eles fazem a troca. Bom, até aqui acho que nada de novo, né? A gente conhece e já está um pouquinho familiarizado. O que aconteceu com a blindagem é que, recentemente, a gente começou a ter uma mudança num paradigma ocupacional da radiologia, vamos dizer assim. Então, aqui para ilustrar o que tem acontecido, eu trouxe aqui essa imagem aqui do Thomas Edison, tá? Com um dos primeiros equipamentos de fluoroscopia da época, isso é 1904, né? Então, ele está fazendo aqui a exposição de uma mão, né, de um voluntário. Então, imagine, aqui está o tubo, né, essa radiação incidida aqui, o feixe primário, a pessoa que está observando, o operador, ou eventualmente o médico, vai ter que colocar o rosto nesse feixe primário, vai observar até aqui, para essa tela de fósforo, como é que está essa imagem, né? E, lógico, ele não sabia qual que era a segurança disso tudo. O auxiliar do Thomas Edison, em 1 ano, acabou tendo câncer, né, foi bem grave. E aí ficou essa lição para a gente de que, olha, veja, mesmo que o paciente passe lá e coloque a mão no feixe primário e receba muita dose, é pior para quem está operando, porque essa equipe técnica está recebendo a dose todo santo dia, né? Então, todo dia que está passando, a gente recebe um pouco de dose. Então, a gente aprendeu, né, lá desde o começo que as doses ocupacionais eram mais preocupantes nos procedimentos intervencionistas que as doses dos pacientes. E a gente carregou, né, essa lição até o desenvolvimento desses novos equipamentos que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um receptor de imagem, um intensificador, que consegue receber um feixe que está bem colimado. E a gente tem uma série de medidas de proteção, além dos aventais, né? A distância, a gente sabe também como que a gente pode otimizar esse raio e aproveitar melhor a radiação, de modo que a gente percebeu que hoje, recentemente, aqueles médicos ocupacionais, ou aquela equipe ocupacional, incluindo enfermeiros e técnicos, se eles seguirem todas as regras de proteção radiológica, eles vão receber menos radiação
ao longo de toda a vida ocupacional do que um paciente que passa lá e faz um procedimento ou outro. Ainda mais na hemodinâmica, que tem as incidências maiores. Então, aqui, a gente começou a prestar atenção sobre como estava sendo a adequação e o uso das blindagens. E aí apareceu, tá, isso aqui da Agência Internacional de Energia Atômica, então em nível mundial, uma preocupação exclusiva com a exposição dos olhos. Então aqui é um artigo, tá, de 2017, gostaria de trazer para vocês, que é bem importante. Ele trata da incidência de catarata, que é um dos efeitos da radiação ionizante no cristalino. Ele procurou analisar, né, na equipe intervencionista, como que dava a incidência de uma opacidade no cristalino. Então, eles convidaram 2 oftalmologistas para avaliarem essa equipe. Foram 48 membros da equipe técnica, né? E também 37 membros ali da administração, da recepção, né, para servir como controle. E tem uma escala para verificar a opacidade do cristalino, né? Ela vai de 0 a 5, se não me engano. Acho que a partir de 3.0 já seria uma catarata, tá? Mas a partir de 1.0 já é algum tipo de opacidade do cristalino que é percebida pelo exame, tá? Não pela pessoa que tem essa condição. E olha só os resultados. Então, para essa equipe de 48, tá? Dentre elas, 7 eram médicos intervencionistas, e desses 7, 2 já tinham um nível de opacidade de 1.0 ou mais. Então, aí 28% dessa amostra. Os enfermeiros e técnicos dessa equipe, os 41 indivíduos, 8 tinham algum tipo de opacidade 1.0 ou mais, 19%. Então, isso dava na equipe de 48 uma proporção de 20% deles com algum tipo de opacidade observável, enquanto que no controle tinha só 2.7. Então, esse estudo é interessante porque, além de mostrar que tem essa possibilidade, né, esse risco associado, que já é conhecido, ele observou também que até pela região onde essa opacidade se manifesta, mais para trás ou mais para frente do cristalino, é possível distinguir ela das opacidades que acontecem das outras maneiras mais conhecidas, né? Tanto por predisposição genética, diabetes e tabagismo e tudo isso que influencia a catarata. A opacidade, quando ela acontece pela radiação ionizante, ela é um pouquinho mais para trás do cristalino. E era mais ou menos isso também que eles estavam observando nessa equipe. Então, essa preocupação com o cristalino, né, nos procedimentos ocupacionais, na equipe técnica, é a nossa principal preocupação hoje. Tá? O Dr. Mada Rehani, até que é um dos que trabalhou nesse paper, ele está trabalhando com a gente, também até com o CBR, para fazer um novo capítulo aqui da proteção radiológica, tá? A gente pode até falar mais disso. Quem trabalhou até com o Círio também, sobre a gente fazer esse levantamento de doses. E como que a gente se protege com esse, então, né? Como é que está a blindagem? É o uso desses óculos plumbíferos que a gente tem disponíveis aqui. Aqui eu quero mostrar os 2 que a gente tem disponíveis aqui no Sírio-Libanês, tá? A gente tem esse óculos branco aqui, que está no posto de enfermagem. Ele é um óculos com proteção de 0,75 milímetros de chumbo. Ele tem uma aba aqui muito boa para segurar na cabeça, ajuda a colocar. Quem tem óculos também, ele consegue fixar de uma maneira segura. E tem uma cordinha para prender também. Com certeza, é a única ferramenta que a gente tem hoje para fazer a proteção radiológica em termos de blindagem, né? No arco em C. Então, já indicando o uso desse óculos para quem está trabalhando ali na mesa, né? Com os procedimentos. E tem também um outro óculos, que é esse daqui, que está disponível em maior quantidade aqui no posto de enfermagem também, que esse daqui é mais recomendado para o pessoal da equipe que vai estar como circulante, ou de repente alguém que está ali não tão debruçado sobre o procedimento, né? Mas consegue fazer a proteção do cristalino. Ele tem até um visor lateral também, né? Que ajuda um pouco na visão e também na proteção. Esse daqui não se firma tão bem no rosto quanto o óculos branco. Nós temos do óculos branco, se eu não me engano, 12 no bloco D já disponíveis e 7 no bloco C, lá no posto de enfermagem. Tá? É só solicitar os procedimentos para fazer uso. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, acho que talvez um dos mais importantes, tá? Eu queria ressaltar essa proteção ocular por cristalino, né? A gente começar a discutir essa forma de blindagem. Bom, dito isso das blindagens, né, vamos falar agora sobre como funcionam as distâncias, né, como que elas afetam na radiação.
Isso traz de um fenômeno que já é bem conhecido para o pessoal que trabalha com até fotografia, filmagem, iluminação, né? Que é uma lei que ela fala do inverso do quadrado da distância. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que quando a gente aumenta a distância de uma fonte, a redução na intensidade não é linear, não é proporcional, ela é quadrática. Ou seja, se eu estava a uma certa distância de uma fonte e eu dobro essa distância, a minha incidência não vai cair pela metade, ela vai cair, na verdade, para 1/4 do inicial. Então, imagine, se você está a 40 centímetros de uma fonte, de um equipamento, você dá um passo para trás e vai para 80 centímetros, você dobrou sua distância. A sua incidência de radiação caiu para 1/4 da inicial. Então, essa diferença, que embora pareça pequena, pô, só essa camada de ar aqui, fez essa diferença? Fez. Ela ajuda a reduzir a dose. Então, às vezes, se possível, vai fazer uma exposição, consegue dar um passinho para trás, já ajuda a reduzir a incidência de radiação. Bem fácil. Mas veja só, qual seria exatamente a fonte de radiação dos procedimentos? Esse diagrama aqui está discutindo um pouco também do posicionamento do tubo e como é que essa radiação se propaga. Talvez você já tenha visto isso, mas é muito importante. Veja nesse primeiro quadro aqui, ó. Tem um tubo embaixo do paciente emitindo a radiação. O feixe primário fica todo nessa região aqui. É absorvido aqui no intensificador, é absorvido pelo paciente. Mas os raios que são retroespalhados na entrada do paciente são, na verdade, a principal fonte de radiação em toda a equipe que está na sala. Então, mais do que uma preocupação da distância com o tubo, que está colimado, está bem fechado aqui, é importante ter também essa preocupação com os raios refletidos da entrada da pele do paciente. Esse outro gráfico aqui tenta mostrar uma exposição com o tubo para cima, né? Acho que nem tem mais exposições onde a gente inverte o equipamento dessa maneira, mas de maneira a ilustrar, né? Imagina que se a radiação está incidindo em cima do paciente, vai tudo se refletido aqui para olhos, pulmão, estômago, muitos órgãos radiosensíveis aqui. Então, nem é a situação ideal, mas a gente tem que estar atento para ver que é essa incidência aqui na entrada da pele que vai trazer a principal origem da radiação na equipe técnica. Mais ainda, aqui falando um pouquinho do paciente, a gente já entendeu que a lei do inverso do quadrado da distância faz uma diferença significativa. Então, imagina só qual será o efeito no seu paciente, você conseguir erguer ele um pouquinho mais e afastar do tubo. Mesmo que seja pequena a diferença, aqui foi 15 centímetros de diferença, tá? Aproximou o intensificador, né? Ajudando aqui a manter essa distância, mas subindo o paciente, a gente já conseguiu reduzir um valor de dose que estava de 1,5 para 1,0, ou seja, 33% de redução, né, por essa distância. O equipamento vai tentar ajustar aqui alguns protocolos, mas a imagem vai ficar igualzinha, tá? A intensidade, o brilho, a gente vai conseguir reduzir a dose no paciente. E mais ainda, esse efeito vai poder fazer com que a gente possa fazer a colimação do raio. Então, imagina, o paciente está aqui embaixo, estou querendo ver uma estrutura em vermelho, ela está pegando todo o meu campo de radiação, não tem como eu colimar aqui. Nesse segundo caso aqui, o paciente subiu, a minha estrutura que estou querendo ver está no centro do meu campo, então eu posso colimar, e aí eu vou reduzir a dose não só no paciente, como também a radiação que incide aqui na entrada da pele, e diminui a radiação retroespalhada, ou seja, diminui a dose dos indivíduos ocupacionalmente expostos. A colimação ajuda todo mundo. Outro ponto que às vezes a gente se esquece, e que esse é mais difícil de perceber, mas ele é muito importante na dose da equipe técnica. O tamanho do paciente faz uma diferença considerável. Então, pacientes pequenos, a gente sabe que o equipamento reduz a intensidade da radiação só para ter o suficiente para formar a imagem. Então, nesse caso aqui, um paciente pequeno, a incidência é pequena no paciente, logo a radiação espalhada transmitida na equipe é baixa. Quando o paciente é maior, esse fator pode aumentar de 2 a 3, até 4 vezes comparadas com o paciente pequeno. E a gente, lógico, não percebe isso, porque a radiação, ela você não vê a radiação, não tem cheiro, não queima, não dói, né? Assim, imediatamente. Então, você não tem nenhum indicador ali de que isso está acontecendo. Parece que o procedimento é idêntico, né? A gente só tem os indicadores que eu vou falar mais para frente, mas fora isso, né, a gente já tem que estar ligado, já tem que estar atento que pacientes maiores, a gente está sofrendo uma maior exposição, também a equipe técnica está ao redor.
Levando isso mais adiante, acho que a gente já falou disso em outros treinamentos, né, anteriores, o pessoal já comentou, mas isso é muito importante, exposições laterais, né? Duas coisas importantes vão acontecer aqui. Primeiro, o equipamento vai ter que passar, né, uma camada de tecido muito maior, pela própria anatomia dos pacientes, então ele vai naturalmente intensificar mais o fecho. E qual seria a posição ideal para a gente ficar nesses casos, né, lateralmente? De que lado da mesa, ou de que lado a gente ficaria o tubo, né, e o receptor? Então, parece, né, que a gente deveria ficar aqui do lado do tubo, né? A gente não quer ficar na frente da emissão da radiação, né? Parece aqui, eu vou ficar perto da linha de fogo, né, da linha de emissão. Então, parece que o lado do receptor não é o melhor lugar para ficar. Mas, na verdade, porque, como a gente já comentou, são os raios que refletem da entrada do paciente que vão chegar na equipe. O que é transmitido pelo paciente é só 1% da radiação inicial. Então, o que chega, o que sai aqui do paciente, chega no meu receptor é muito pouco. E o que é refletido é muito maior. Então, a gente tem que sempre ficar do lado do receptor, do intensificador, quando tiver as exposições laterais. Vai ajudar a reduzir as doses também. E até mostrando também, né, o que a gente já falou de uns processos aqui, algum tempo atrás, aqui no Sírio-Libanês, né? Então, aqui mostrando bem os dois casos que a gente já ilustrou. Posicionamento com o paciente erguido, o tubo embaixo da mesa, e na exposição lateral, a gente se posicionando aqui do lado do receptor de imagem, nunca do lado do tubo, do receptor de imagem. E outras sugestões aqui, né, que talvez não sejam tão impactantes, mas que vão funcionar bastante. Lembrar sempre quando for colimar, não disparar, né? Às vezes a gente quer ver como vai ficar a colimação na imagem. Dispara o raio e faz a colimação. Isso não faz sentido, porque a gente está irradiando o paciente para colocar aqueles escudos de proteção. Então, os equipamentos têm já alguns modos que eles mostram como vai ficar a colimação a partir da última imagem que já está disposta no monitor, né? Do Last Image Hold. Então, a gente pode calcular essa colimação com a imagem que já foi irradiada ali. Não precisa ficar disparando para ir acertando os colimadores. E segundo, né, isso ajudaria bastante reduzir o número de frames por segundo em imagens pulsadas. Então, se a sua imagem não depende de movimento, a sua imagem ela é estática, a respiração do paciente não vai influenciar tanto a sua análise, a gente pode reduzir o número de frames por segundo e aí diminuir a dose do paciente, também na equipe técnica. Então, tudo isso tá de acordo com recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica. Isso aqui são recomendações de 2018, que falavam até de eventos que acontecem com os pacientes, que são preocupações ainda existentes. Veja o que eles falavam, ó, sobre as lesões cutâneas, né, que eventualmente ocorriam em equipamentos fluoroscópicos, em especial nas hemodinâmicas. A maior dose de radiação para a pele ocorre no ponto de entrada do feixe de raio-x para os pacientes. Então, é aí também que vão sair os raios retroespalhados que chegam na equipe técnica. Muito importante. Segundo, como a gente viu ali na exposição lateral-lateral, a intensidade do feixe de saída é apenas cerca de 1% da intensidade do feixe de entrada. Então, o posicionamento sempre do lado do intensificador. E aí, né, nessa vista lateral e oblíqua, a incidência da radiação é 2 a 3 vezes maior, né? Porque tem uma camada de tecido maior para a gente atravessar. Bom, como que a gente consegue acompanhar tudo isso? Tá? Como que a gente consegue ver esses índices de dose e de radiação? A máquina tem 2 indicadores. Tá? Um indicador a gente entende como produto dose área ou produto kerma área. Kerma é a mesma coisa que dose. E um que é só dose intervencionista. Tá? Eu gosto de pensar um pouco nesses indicadores como uma espécie de velocímetro, porque eles dão uma referência sobre como que a gente está indo no nosso procedimento. Eles possuem limites que não são obrigatórios, mas que vão dar a ideia de segurança, que em casos de emergência, eles não vão ser necessariamente aplicáveis. Mas eles têm uma diferença que no velocímetro, né, num carro, a gente está vendo a todo tempo, está sentindo a velocidade, está vendo o movimento da rua e etc. Na exposição à radiação, a gente não tem nenhum outro parâmetro para mostrar a intensidade que ela está saindo, ou os riscos que a gente está associando, que não sejam esses 2 indicadores. Então, a gente tem que conhecer, de certa maneira, o que eles representam e quando que eles vão ter que ser usados. Tá?
Então, só para mostrar onde que eles estão presentes, aqui essa é uma imagem do Siemens Arcades, aqui do sírio-libanês, né? Dá para ver ele claramente aqui, né? Ele está mostrando aqui o tempo acumulado de fluoroscopia, e embaixo dose e uma unidade diária. Então, aqui o produto dose área, produto queima área. Na hemodinâmica também, né? E até nos arcos em C aparece da mesma maneira aqui, esses 3 indicadores. Tempo, né? O de dose intervencionista, e embaixo o produto queima área. Sempre nas unidades para identificar qualquer qual. Só uma unidade de dose aqui, aqui uma unidade de dose, vezes uma unidade diária. E como é que eles funcionam, cada um deles? Por que eles servem? Bom, o de intervencionista, que é aquele só da dose, partiu de uma necessidade dos fabricantes de ter um índice comum, né? Então, eles queriam falar, bom, dado que minha radiação está se propagando nesse eixo aqui, né? E ela varia conforme a distância, né? Tem a lei do inverso da distância. Vamos procurar um ponto, né, em comum que a gente possa trabalhar com ele, né? E que seja uma referência para todo mundo falar de doses em todos os procedimentos e para todos os fabricantes, todos os equipamentos. E a escolha natural, lógico, seria um ponto aqui no centro, né? O centro da distância entre o tubo e o receptor de imagem. Mas aí o pessoal resolveu levar isso um pouquinho mais adiante, né? E levar em consideração também como que essa dose se distribui no paciente. Então, como a gente falou, né? E aqui na entrada da pele do paciente que estão as maiores doses, né? Essas doses, conforme vão sendo atenuadas pelo próprio paciente, vão diminuindo e vão saindo bem menores aqui na saída da pele do paciente. Então, por que não tentar colocar um ponto que esteja um pouquinho abaixo do centro? Por que não tentar colocar ele mais ou menos aonde costuma ficar a entrada na pele? Então, essa referência passou de o centro para um ponto 15 centímetros abaixo do centro, para tentar pegar de uma maneira mais direta, ou talvez mais rápida, né, essa dose de entrada da pele do paciente. Então, esse ponto intervencionista é a nossa referência usada quando nós queremos ver a possibilidade ou a probabilidade de eventos que estão associados a danos determinísticos, ou seja, a um certo limite. São eles eritema, edema, epilação. Todos eles vão se manifestar no ponto de maior dose do paciente, que é o ponto de entrada na pele. Então, esse é o que está expresso nas unidades de miligray. Tá? E se vocês acompanharem os procedimentos, vão ver que essa dose varia muito de procedimento para procedimento. E nem sempre ela está ligada com o tempo de exposição. Às vezes, tempos muito curtos podem dar doses muito altas, tá? Justamente por outros fatores que podem estar associados. Então, é muito bom a gente ficar acompanhando e comparando entre procedimentos, tá? Até com outros colegas de outros procedimentos, como que estão saindo essas doses. Porque, lembrando, a dose do paciente também vai estar correlacionada com a nossa dose. O outro indicador é um produto querma área ou dose área, tá bom? Então, aqui, esse indicador, ele está dando a multiplicação da dose vezes a área, tá? Então, muito cuidado, que não é a dose dividida pela área, não é a dose por área, é a dose multiplicada pela área. Fisicamente, ele só tenta trabalhar essa questão da distância com a área da seguinte maneira. Lembrando que a dose cai com a distância com o inverso do quadrado, né? Então, com uma relação quadrática, a gente pode perceber também que a área aumenta também numa relação quadrática, né? São dois eixos, x e y, né? A área tem duas dimensões. Então, sempre que eu multiplicar uma dose vezes a área, eu estou tendo uma grandeza que diminui conforme a distância, multiplicada por outra, que aumenta conforme a distância. Olha esses dois aqui, esses dois retângulos aqui. Qual que é o resultado disso? Esse produto querma área, ele é o mesmo em qualquer distância da minha fonte. É como se fosse uma medida mais associada a um fluxo. Imagina assim uma mangueira que a gente tem, sabe aquelas mangueiras de jardim? Que a gente pode controlar o bocal e a gente abre mais para um fluxo mais disperso, ou fecha para um fluxo mais fechado. A gente pode mudar a maneira como que essa água é distribuída, né? Mas a gente não altera o fluxo dela. A razão de água que está saindo é sempre a mesma. E o que eu, no final, né, no começo e no final da minha irrigação, a água, o total de água que saiu vai ser sempre o mesmo, independente se eu deixei aberto ou fechado. Isso quer dizer, então, que essa grandeza está tentando medir a dose total que esse paciente recebeu, distribuída em todos os órgãos que foram irradiados. Então, essa unidade é utilizada para a gente
fazer as previsões de incidência de efeitos estocásticos ou probabilísticos, que nesse caso se encontra justamente o câncer. Tá? São os efeitos associados a esse tipo de medida. Então, sempre que a gente for analisar, né, a gente fiz alguns procedimentos que podem ter tido alguns efeitos maiores, a gente vai procurar a unidade certa para estimar, né, qual que é o risco de cada um desses pacientes. Então, eu recomendo aqui também a gente tomar muito cuidado e muita atenção com esses indicadores, tá? E procurar, talvez, até alguns limites, né, para ver, olha, isso daqui, de repente, foi muito alto, né? O que será que aconteceu nesse procedimento? O que será que poderia ter sido feito para ele voltar para outros valores que eu costumo ver normalmente? Isso vai ajudar a gente bastante. Antes de eu abrir aqui para a gente discutir um pouquinho mais, eu queria colocar esses 3 pontos que eu acho que são fundamentais aqui na proteção radiológica. Primeiro, lembrando aqui que a maioria da radiação na equipe provém dos raios retroespalhados pelo paciente. Então, tomar cuidado aqui com a geometria, com a distribuição da radiação na sala. Segundo, lembrar que o tamanho do paciente vai influenciar a intensidade do raio. Isso vai afetar também a dose na equipe. E terceiro aqui, né, acho que talvez uma das mensagens mais importantes, lembrar de proteger também o cristalino, né, usar proteção ocular sempre que possível, né? E acho que a gente pode também abrir para discussão, né, sobre como que estão os EPIs e toda a proteção aqui nos setores. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela. E eu acho que, assim, queria também até aproveitar para passar, doutoras, da gente abrir para debates. A gente fez também um estudo aqui, em 2021, com dosímetros e com avaliação desses indicadores de dose. E a gente dividiu os procedimentos, tá, entre as diversas áreas, cardiologia, ortopedia, geral, e os de vascular também. A gente colocou medidas com dosímetros pessoais para fazer essas medidas. A gente observou que, em média, os dosímetros dos procedimentos da vascular são aqueles que têm tido as maiores doses aqui no Hospital Sírio-Libanês. Então, esses são valores que ainda são relativamente baixos, considerados nos procedimentos intervencionistas, comparados até com a hemodinâmica, né, que tem incidências maiores, mas que no contexto do centro cirúrgico são aqueles que têm tido os valores mais acentuados. Os procedimentos de radiologia geral tiveram o maior, né, o índice isolado maior de radiação nos dosímetros que a gente colocou, mas na média, tá, e na mediana também, os da vascular, os principais resultados. E por isso que eu acho importante, né, a gente até colocar esse fato aqui, para a gente também abrir para o debate, e até entender um pouco como é que estão as medidas, as percepções de proteção radiológica da equipe, como é que a gente pode levar esse debate mais adiante. Então, e aí, no final, se puder, eu queria até convidar o pessoal para trabalhar com uma equipe que está aparecendo aqui, o professor Madan, que ele é professor, ele é o chefe da IOMP, né, o presidente da IOMP, e também é o coordenador de proteção radiológica do Massachusetts General Hospital, que está fazendo aqui com a agência internacional e com o Sírio-Libanês um programa de proteção radiológica, né, que envolve justamente os procedimentos intervencionistas. Então é isso, e eu abro para debate aqui, para conversa. Obrigado, Felipe. Além de agradecer, parabenizar também você pela apresentação. Não é fácil ter essa didática que você teve aí, né, trazendo esse assunto para a gente, sobre ali, aspectos práticos na prevenção dos problemas associados à exposição radiológica, com os conceitos teóricos básicos para a gente que atua na radiointervenção. Parabéns pela apresentação, obrigado pela presença. Eu vou chamar o primeiro debatedor, que é o Dr. Felipe Nasser, né, que é médico assistente do Centro de Medicina Intervencionista do Einstein e supervisor do Departamento de Cirurgia Vascular do Hospital Santa Marcelina. Acho que posso dizer que é um amigo nosso aí, né, Felipe? E agradecer também sua presença. E eu já te passo a palavra, então. Obrigado pela presença, Felipe. Vocês me ouvem? Ouve, Zerati? Perfeito, perfeito. Bom, boa tarde a todos. Antes de iniciar os comentários, eu queria agradecer ao Dr. André Stensoro pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para discutir um assunto muito importante para nós,
que basicamente temos uma formação cirúrgica e fomos, de repente, colocados dentro da intervenção e dentro dos procedimentos endovasculares e fomos obrigados a nos expor à radiação e acabou causando uma série de problemas e de conhecimentos que a gente não tinha na nossa formação como residentes de cirurgia vascular. Eu tive a oportunidade de me dedicar e me direcionar para uma área de intervencionista. Hoje eu não atuo mais como cirurgião, tenho feito só procedimentos de intervenção. Então, nesses anos todos que eu venho atuando nessa área, me obrigou a ter um pouco mais de cuidado e a me aprofundar um pouquinho no conhecimento de tudo isso e muitas vezes me dedicar a algumas coisas, ou me importar com alguns aspectos que eu não me importava no passado e não me importaria normalmente. Eu acho que a aula do Felipe foi extremamente importante, que os conceitos básicos foram apresentados e todos nós temos que, por obrigação, ter esses conhecimentos e aprendemos a nos comportar dentro da sala, né? Então, assim, eu acho que assim, existem alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu acho extremamente importante é conhecer o equipamento que nós vamos trabalhar. Vocês no Hospital Sírio-Libanês têm equipamentos de ponta e esse é um aspecto que levou muito a gente a começar a discutir com a instituição qual é o equipamento que vai ser comprado, quais são os acessórios que vêm nesse equipamento e dentro desses acessórios o que nos permite nos protegermos mais em relação à radiação. Então, as companhias, quando elas trazem os equipamentos e oferecem para uma instituição a troca do equipamento ou a compra de um equipamento, elas acabam mostrando quais são os mecanismos de proteção. Eu tive a oportunidade, num dos equipamentos que foi comprado pelo Hospital Albert Einstein, eu tive a oportunidade de viajar para ver o equipamento e ver o sistema de proteção. E isso trouxe uma importância tão grande para nós que hoje o equipamento que nós trabalhamos, existe um sistema que reduziu a nossa radiação em 68%, quase 70%. Eu posso dizer a vocês que isso não é uma propaganda simplesmente da companhia, porque o meu dosímetro caiu extremamente em relação ao meu controle de radiação. Então, eu queria deixar essa informação, que eu acho uma informação extremamente importante para que os colegas discutam os equipamentos, não só em relação aos softwares, para que você consiga fazer os procedimentos, mas em relação ao que esse equipamento te permite em relação à proteção à radiação. O comportamento dentro de sala, eu acho que o Felipe Klipper falou muito bem como a gente deve se comportar, se afastar um pouquinho, tudo isso são conceitos extremamente básicos, mas eu acho que existe um aspecto aqui, Felipe, que eu queria também deixar como informação, que é a minha opinião pessoal, é que alguns momentos dentro do procedimento são mais importantes e em alguns momentos a gente se expõe mais, principalmente nos momentos onde nós estamos fazendo aquisição de imagens. Os momentos de fluoroscopia, a radiação é menor. Então, no momento onde a gente faz a aquisição de imagem, é o momento onde a gente se expõe mais à radiação. E diferente dos hemodinamicistas, nós trabalhamos com subtração digital, onde existe uma sequência de aquisições de imagem para que a imagem seja correta, e nesse momento a gente está se expondo muito mais. Então, talvez evitar, muitas vezes, muitas aquisições de imagem e deixar o controle depois para uma tomografia ou para um outro exame de imagem para que a gente se exponha menos à radiação. Acho que esse é um aspecto que eu aprendi também e eu acho extremamente importante. A manutenção dos equipamentos do hospital, né? Nós trabalhamos em instituições que têm esse equipamento, com certeza, com manutenção extremamente controlada, mas às vezes a gente vai trabalhar num ARPO, em alguma outra instituição, e essa manutenção não é feita. Eu acho que isso é um aspecto importante que a gente tem que ficar preocupado também, principalmente nos arcos, né? Como o Felipe falou. Os arcos não vêm com os equipamentos, você não tem o escudo de proteção, você não tem a saia. E nesses equipamentos mais modernos que nós trabalhamos, queria deixar também esse testemunho, eu tive a oportunidade de conhecer o centro quando o Dr. Gustavo Delis trabalhava na Mayo Clinic, e eu percebi uma coisa que me chamou a atenção, ele usando algumas joelheiras plombíferas. A joelheira que ele colocava na perna inteira, aquilo me chamou a atenção, eu fui conversar com ele depois, ele falou, olha, existem alguns trabalhos feitos aqui mostrando que o contato da radiação com a perna, que é onde a radiação vem para nós, acaba levando algumas alterações leucocitárias, e essas alterações de leucócitos são extremamente preocupantes. Então, eu passei a usar esses protetores também na minha pele da perna. Olha só que coisa, me deixou extremamente preocupado isso, e é uma coisa que nós não temos esse acessório aqui para usar, mas talvez a saia possa ajudar a essa proteção. Um outro aspecto que eu queria deixar aqui, talvez o Felipe comentar, é em relação à jurisdição. Nós sabemos que os técnicos de raio-x e as pessoas que trabalham com radiação
tem alguma jurisdição para protegê-los em relação a isso, em relação às complicações. E nós, médicos que trabalhamos com esse tipo de procedimento, nós não temos uma jurisdição. A nossa sociedade não pensa nisso, talvez seja um momento de a gente começar a se preocupar com isso, porque nós não temos uma lei que nos protege em caso de uma complicação relacionada à radiação. Conheço alguns profissionais que já fizeram tireoidectomia, e o protetor de tireoide eu considero hoje o aspecto mais importante, porque nós usamos ele muitas vezes frouxo no pescoço, porque já são usados por várias pessoas, e aí você expõe sua tireoide, é um órgão extremamente sensível, e eu, como eu disse, conheço alguns colegas que já foram submetidos à tireoidectomia por exposição à radiação na tireoide. Então, o protetor de tireoide hoje é um aspecto que eu considero extremamente importante. O nosso controle, né, exames de sangue, eu tenho o hábito, a instituição me obriga a fazer controles a cada 3 a 6 meses com exames de sangue, controle clínico, o controle ocular, para que você não tenha problemas. Este é um outro ponto importante para que fique aqui como informação, né, como uma sugestão. E levar no final aqui meu último comentário, André, e aos vasculares aqui, que eu imagino que no futuro já estão sendo feitos procedimentos, nós estamos iniciando um trabalho com procedimentos robóticos. Quem sabe daqui a algum tempo nós vamos conseguir fazer os procedimentos fora da sala para o robô, que nem a cirurgia é feita hoje, e a gente consiga sair totalmente de dentro da sala para nos expor à radiação. Hoje a gente fala em stent bioabsorvível, mas nós continuamos nos expondo à radiação ionizante. Então, isso é uma coisa que eu não sei se essa mudança não deve ocorrer muito rápido, ou talvez a gente não vá assistir essa mudança, mas talvez começar a fazer procedimentos fora da sala seja um caminho para nós profissionais que trabalhamos nessa área. Acho que esses são os meus comentários. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Felipe, pela apresentação e obrigado por me permitir a oportunidade de participar desse evento aqui muito importante. Obrigado a todos. Bom, obrigado, doutor. Posso comentar? Lógico, Felipe. Por favor. Então, só para aproveitar o gatilho que o doutor falou, eu acho que sobre a questão dos equipamentos, né, conhecer equipamentos, os indicadores, né, acho que essa questão das doses está bem nessa esteira também. Com certeza, é fundamental a gente perceber como funciona todos eles. A complexidade que eles têm acrescentado, principalmente, não só em termos de técnicas, de protocolos, hoje em dia a gente tem uma infinidade de combinação de filtros e valores de protocolos que dão uma diferença de cada equipamento tremenda, ela é bem grande. E agora a gente tem também, né, está começando a aparecer equipamentos que, além de fornecerem essa dose de entrada na pele, a dose produto Kermar, ele também é capaz de registrar qual era a angulação do equipamento, né, fazer uma espécie de mapa de calor, né, no paciente e ver como ficou a irradiação em cada um deles. Então, os indicadores que a gente está tendo para esses equipamentos mais modernos estão sendo assim, extremamente úteis na proteção radiológica. No quesito você falou de legislação, de proteção, etc. É curioso observar como aqui no Brasil a gente tem vários pontos, né, ou várias instituições que trabalham com essa questão da proteção radiológica e do trabalho com radiação. Então, a gente tem, logicamente, a vigilância sanitária, logicamente, a segurança do trabalho, mas veja, dos técnicos, né? Aliás, essas leis que os técnicos têm, essa proteção que eles têm, não veio de nenhum desses dois. É uma lei que veio lá de 1980, da Casa Civil, né? Que tinha uma função ali de ministério. Então, é daí que veio a lei dos técnicos, por exemplo, para a carga horária ou para a questão de insalubridade, né? Então, a gente tem essa questão, assim, de vários atores, né, tentando identificar e legislar sobre como funciona os nossos efeitos de proteção radiológica. Eu acho que esse é um ponto interessante para ser debatido, que ainda também está sendo discutido bastante entre as associações, né, e acho que é importante para a gente nesse contexto de proteção radiológica. E acho que é isso. Bom, vou chamar outro debatedor agora, o Dr. Samir Abdallah Hanna. Ele é radio-oncologista e coordenador da residência médica em radioterapia do Hospital Sírio-Libanês. Tem doutorado e pós-doc pela Faculdade de Medicina da USP e fez MBA de gestão na GV. Por favor, doutor Samir. Obrigado. Apresentação muito grande para o final da reunião. Queria agradecer o convite do André,
em nome aí de todo o grupo de cirurgia vascular, para estar aqui debatendo junto com vocês sobre esse tema tão importante, né? Eu venho aqui representar o outro lado, né? Afinal, a radioterapia é uma das 3 especialidades médicas que usam radiação com finalidade terapêutica e ou diagnóstica, né? Então, inicialmente, assim, eu queria parabenizar o Felipe pela aula, eu acho que ele expôs muito bem, assim, em termos práticos e ressaltou a importância de alguns cuidados que podem parecer banais no nosso dia a dia, né, no centro cirúrgico ou para fazer procedimentos. Então, pegando um pouquinho de gancho do que o Felipe falou, né, ele falou em algum momento aí sobre os efeitos estocásticos, né, então, se a gente correlaciona a dose recebida por uma pessoa pelo efeito, se a gente colocar isso num gráfico, o resultado vai ser uma linha reta, ou seja, quanto mais dose, mais efeito. Então, é uma correlação linear entre a dose, a causa e a consequência, vamos dizer assim. E o exemplo mais típico de um efeito estocástico é a carcinogênese, né? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que têm uma suscetibilidade maior a ter um tumor radioinduzido, como, por exemplo, aquelas pessoas que têm síndromes genéticas, como a síndrome de Li-Fraumeni, mas, em termos gerais, a gente tem sempre que pensar na menor dose possível que a gente vai se expor. Então, o Felipe comentou, e eu queria só reforçar aqui um aspecto, que é a legislação brasileira, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil talvez tenha uma das legislações mais rigorosas do mundo, sobretudo após o acidente com césio radioativo que aconteceu em Goiânia há 40 anos atrás. Então, só para que a gente tenha um exemplo, qual é a recomendação de exposição anual de radiação para um indivíduo do público? Né? É 1 milisievert. Então, o Felipe me corrige se eu estiver falando besteira, né? 1 sievert seria igual a 1 Gray. Então, 1 miligray, mais ou menos, né? E a gente tem também na legislação a categoria de indivíduos ocupacionalmente expostos. Então, essas pessoas podem receber 20 milisievert no corpo inteiro em um ano. Na pele, os números são 50 milisievert para a pessoa do público geral e 500 para nós, né, para profissionais de saúde que lidam com a radiação. E no cristalino é 15 milisievert a recomendação, se eu não estiver enganado. Então, assim, são números muito baixos. Às vezes, me corrijam aí, vocês que fazem mais esses procedimentos de intervenção com arco C, às vezes um procedimento de 2, 3 horas pode gerar, eventualmente, até uma exposição de 100 millisieverts na pele de uma pessoa, se não tiver com os equipamentos de proteção. Né? Então, o Dr. Felipe Nasser também comentou quanto à tireoide, eu ia falar também exatamente sobre isso, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à proteção de tireoide, senão a gente vai virar paciente do Sérgio aí, que está nos assistindo, né? Então, assim, a tireoide também é um órgão bastante radiosensível, né? Então, a gente tem, acho que para finalizar meu comentário, e deixar depois para a gente discutir, se tiver tempo, que a gente tem a resposta tecidual. Eu sou da radioterapia, eu vou prescrever radiação para um paciente, oncológico na maioria das vezes. Então, eu espero que a radiação mate aquelas células, né? Provoque quebras de DNA em células tumorais e que não permita que aquelas células se recomponham, se regenerem daqueles danos radioinduzidos. Ao passo que a gente gostaria sempre de irradiar o mínimo possível de tecido sadio em um paciente oncológico. Imagina nós, profissionais de saúde, com contato com radiação diário. Então, a gente sempre tem que avaliar a resposta tecidual à radiação. Então, por exemplo, mucosa tem uma resposta precoce a um dano radioativo. Então, sei lá, a pessoa tomou uma radiação na mucosa oral, ela vai ter uma mucosite 2, 3 semanas depois. Tecidos do sistema nervoso, a gente tem resposta tardia. Então, você irradia e aí o efeito vai aparecer anos, décadas depois. Vasos, também, a gente tem resposta tardia à radiação. Isso é diferente de radiosensibilidade. Então, às vezes, um cristalino, ele tolera pouquíssima radiação, mas a catarata ela vai se deflagrar 2, 3 anos depois daquela exposição à radiação. Ou seja, a gente não vai nem
nem saber quando é que foi que a gente tomou uma radiação a mais ali. Então, assim, eu fico à disposição, acho que no interesse do tempo, para a gente discutir o que precisa, esclarecer dúvidas de vocês, e mais uma vez agradeço por estar aqui junto de vocês para debater esse tema tão importante. Afinal, o paciente que está na minha frente, no consultório, também tem medo de radiação. E eu tenho que ajudá-lo a entender que aquela radiação vai ser usada para lhe ajudar. Mas a ajuda vem às custas sempre de um possível efeito deletério da radiação. Oi, eu queria primeiro parabenizar todos, parabenizar o Felipe, que deu uma aula extremamente didática para nós, né? A gente realmente, os cirurgiões, tem que aprender que além dos mecanismos de proteção que a gente usa, tais quais óculos, luva, máscara, que protegem o doente, protegem a nós mesmos durante o procedimento, quando vai para a parte de intervenção com o uso auxiliar de radiação, a gente tem que usar mecanismos de proteção da mesma forma. Então, acho que isso é um aprendizado para o cirurgião. Eu dou os parabéns para o pessoal do hospital que procurou a gente, porque isso vai ser um programa que vai precisar de uma manutenção, de um ensino constante de todos nós cirurgiões, né? Quer dizer, a gente já teve até uma reunião dessa que não está disponível, essa aqui vai ficar disponível online, mas vai ser uma coisa de treinamento constante, né? Então, é que nem, tem óculos? Tem. Talvez tenha que oferecer o óculos, não esperar ser pedido. Talvez a gente tenha que ir lá e falar, olha, cirurgião vascular, olha quanto você se expôs hoje. E o Dr. Samir falou que isso aqui é muito tóxico para o seu cristalino e para a sua pele. Nós estamos com 5, né? Uma exposição maior na pele que o cirurgião vascular tem. A outra coisa que eu achei bem interessante, agora falando da parte técnica da discussão, e aí só para chamar mesmo, a gente não tem nenhuma pergunta no chat ainda, mas quem quiser, por favor, faça e interrompa. Eu acho que foram tocados em vários aspectos importantes que eu acho que a gente tem que salientar. Primeiro, tem essa história que eu falei do treinamento individual. Cada um, a gente, na instituição, somos autônomos, mas a gente tem que se policiar, né? Independente de legislação, né? Talvez, que aí é a lei que não pega, né? Porque ninguém está vigiando a gente. Então, a gente tem que aprender, mas o hospital disponibiliza mecanismos de proteção, tais quais saia, o escudo. Mas acho que uma das coisas que a gente não tem disponível são esses mecanismos na sua plenitude dentro do centro cirúrgico, né? O cirurgião vascular, ele usa uma dose muito maior. O Felipe está aqui para dizer que, às vezes, o nosso procedimento depende de uma participação corporal, de levar uma prótese em tal lugar, atravessando a emissão de raio, e a gente tem que ficar lá pisando e vendo que a coisa está precisa. É um pouquinho diferente do hemodinamicista, que às vezes entra pela radial e trabalha um pouquinho mais longe de tudo isso. A gente está meio que mergulhado no paciente. Então, a gente realmente está mais exposto e muitas vezes trabalhando com arco em C, que dissipa muito mais energia. Então, acho que esse é o outro aprendizado. A gente talvez tenha que ter aparelhos mais dedicados a vascular com os softwares, né, com o Phantom, começar a trabalhar com coisas que às vezes os nossos técnicos também não sabem, mas eles têm que saber, para que todo mundo se exponha menos, né? Eu acho que isso é uma... Estou tentando traduzir o que a gente ouviu de cada um de vocês, né? O Felipe falou bem essa história, o aparelho bom, o software bom. O software faz toda a diferença, não é só o software de diminuir radiação, é o software que você consegue fazer uma imagem e trabalhar em cima dela, não ficar fazendo aquisição toda hora. Também falou a história da robótica, né? Que a gente imagina a robótica na vascular como a robótica que vai para a cirurgia, vamos dizer, do aparelho digestivo, ou da urologia, ou da cabeça e pescoço. A robótica da vascular tem outras características, quer dizer, eu consigo chegar com o meu fio-guia naquele lugar e com o meu catéter fazendo curvas que eu não tenho, ou modificando curvas, que vai diminuir muito o tempo de exposição. Então, e é uma robótica bem mais barata, eu acho, do que a robótica das demais áreas cirúrgicas. Mas isso foi só para tentar levantar. Quem quiser falar, a gente está meio adiantado na hora, mas temos aí uns 10 minutinhos. Se alguém quiser trazer mais tópicos, eu só quis expor esses que a gente já conhece.
Felipe Kipper, o Nasser também, e gorro de proteção vale a pena? Porque tem alguns colegas que usam gorro. Tem o Dietrich, ele teve aquele cirurgião do Arizona, teve um câncer de cérebro, né? Um glioblastoma, não sei exatamente o que foi. Então, a gente teve há um tempo atrás um estudo que gerou uma grande repercussão, que falava que o pessoal trabalhava, os médicos intervencionistas que trabalhavam, né, expostos à radiação, eles tinham uma incidência de tumor maior do lado esquerdo do cérebro que do lado direito, né? Então, esse estudo gerou uma repercussão grande, e o pessoal teve essa corrida também, esse protetor, esse cap, né, que faz a proteção da cabeça. Mas o próprio estudo já falava, né, que ele não tinha número suficiente para levar isso adiante, etc. E aí outros estudos foram colocados e complementando isso, e viu que, na verdade, essa correlação não existia, né? O N deles que era muito pequeno. Eu acho assim, toda proteção é válida, tá? Lógico, sempre que você quiser fazer, sentir segurança, etc. Existe um estudo, viu, Dr. Walter, que ele até fala que uma parte significativa da radiação que incide no rosto é refletida por dentro dos tecidos e pode até eventualmente chegar ao cristalino. Então veja aí como eventualmente um cap desse pode te ajudar. Eu acho interessante, mas eu não colocaria ele como uma prioridade de proteção radiológica no termo de blindagem, tá? Eu acho também, eu não sei se os itens que a gente tem disponíveis aqui no Brasil são também homologados pela vigilância sanitária, então a aquisição deles aqui também iam depender dessa homologação, mas eu acho que não seria a prioridade nesse caso. E a caneleira citada pelo Felipe Nassi, que isso é uma coisa que eu também já vi a apresentação, nos congressos fora, a gente tem, às vezes, uma sessão inteira de radioproteção, né? Então, e essa caneleira seria porque é a área onde mais refletem os raios, né? Exatamente. Então, né, eu já vi aqui em outros lugares que eu trabalhava também, já trabalhei, vi alguns médicos já reportarem epilação, né, nas pernas por causa dessa exposição da radiação. Eu acho válido, e eu acho que os conceitos de radiação, como eles foram desenvolvidos, eles foram colocados especificamente para os órgãos que são mais radiosensíveis. A gente sempre lembra e falou aqui muito da tireoide, é verdade, a tireoide tem uma sensibilidade considerável à radiação. Mas no último levantamento da NCNRP, que faz esse estudo com a sensibilidade da radiação, na proteção, eles colocam ali, o Dr. Samir me corrija se estiver errado, que estômago é muito radiosensível, pulmão é mais radiosensível que a tireoide. Logicamente, células hematopoéticas também, ali tem toda a sensibilidade. Então, acho que ficou nesse entendimento, né, de o que a agência tinha como detrimento que não estava sendo contemplado em perna e pé, canela, né, joelho, esses órgãos. Então, eles entendem que ali a gente tem tecidos que são mais resistentes à radiação e que, por isso, a proteção radiológica tinha que estar concentrada só ali da altura do joelho, para passar por gônadas, para cima até o protetor de tireoide. Eu acho mais válido o protetor de canela, tá? Como protetor. E eu fico pensando até na proteção dos pés também, como que isso pode ser. Tem um estudo que diz que a incidência dos raios, né, pela angulação que ela tem nesse sentido da canela, e até considerando um pouquinho da blindagem que chega até o joelho, né, que é o correto a gente ter até uma proteção onde ela chega mais ou menos até a altura do joelho, já faz com que essa incidência seja desconsiderável. Tá? Mas sim, eu acho válido a gente colocar esse tipo de proteção. Eu fico em dúvida em qual seria o peso disso, né, e como seria o conforto de usar esse equipamento. Eu fico curioso para ver como seria. Mas acho interessante, sim. Talvez ter saia de chumbo, né, nas mesas cirúrgicas. E aí imaginando com equipamento móvel, né, como que faria esse deslocamento da sala, colocar para todos, etc, né? Tem esse porém aqui. Mas sim, Eu acho que é um bom vilão nessa história, né? Porque ele não tem os softwares de redução de dose, ele não tem nada disso. Ele é usado, e às vezes, como uma arma menos letal e não é, né? Ele só dissipa mais, ele tem uma capacidade menor, mas ele dissipa mais. Eu acho que a coisa é mais difícil dentro do centro cirúrgico mesmo, e são aqueles procedimentos que eu disse que a nossa atuação física no procedimento é muito importante. Aí a questão da distância, né, acaba sendo
fator muito relevante, com certeza. Aproveitar também, enquanto pessoal, queria até falar de um estudo que a gente está começando a montar agora, de captar e de verificar as doses dos procedimentos, tá? Fazer uma média, né? E a gente tem esse hábito, né? Que esse é um procedimento internacional já, de fazer níveis de referência de dose. Então, a gente vai começar agora a acompanhar todos os procedimentos que tem no centro cirúrgico, vai conseguir coletar essas informações dos protocolos PACS e DICOM, e a gente vai conseguir colocar eles e listar para identificar aqueles que eventualmente pode estar acima de uma média ou de uma mediana ou do intervalo interquartílico de doses, tá? Esse vai ser um estudo interessante que vai trazer ali um panorama, né, bem relevante de como estão as doses no centro cirúrgico e até mesmo na hemodinâmica, na tomografia também, né? Montar o cenário de doses aqui. No prontuário eletrônico do Einstein, né, está aqui o Felipe para nos ajudar, tem uma parte dedicada, individual de cada paciente, à dose de radiação que ele foi exposto naquela instituição. E como a gente sabe que ela é cumulativa, aquilo está documentado lá. Claro que não pega outras instituições. Mas eu acho que seria interessante, é o que você está falando, a gente vai transpor isso para os médicos. Acho que tem que ser feito. Não sei, o Sérgio está aqui que pode nos ajudar se a gente tem algum movimento neste sentido, que eu acho que é um negócio importante, né? André, o Felipe, um desejo dele é fazer isso, né? A gente tem esse interesse, acho que é uma coisa muito importante, acho que faz parte da nossa responsabilidade para com o paciente, né? A gente tem alguns desafios a serem ultrapassados antes de pensar nisso, né? Principalmente a questão dos equipamentos, né? Mas eu acho que é uma coisa que é muito importante, né? A gente tem alguns exemplos, né? A gente não precisa chegar nem a fazer arco em C, escopia dentro de sala cirúrgica, mas nós temos às vezes pacientes que durante um ano eles fizeram 20, 30, 35 tomografias, né? Então, imagina a quantidade de radiação que esse paciente recebeu durante o ano, acompanhando um caso oncológico. Então, daqui a pouco ele vai vir com outro tumor radioinduzido, né? Um sarcoma, alguma coisa assim. Então, eu acho que é importante e o Felipe tem esse desejo e a gente vai apoiá-lo, né? Com relação ao arco em C e à suíte vascular, eu acho que a gente... Felipe, pode falar. Não, Sérgio, só um aspecto que eu gostaria de lembrar, né? Nós estamos agora, é impressionante, né? Mas as aquisições tomográficas intraoperatórias dentro da sala de cirurgia endovascular acabam sendo rotinas agora também. Então, a gente acaba saindo da sala, mas a gente tem feito tomografia intraoperatória. E agora, os novos equipamentos, o Brasil tem um equipamento que está instalado em Recife, que é um equipamento que é um tomógrafo convencional adaptado a um angiógrafo. Então, assim, o futuro é que os centros americanos estão começando a usar para que os controles sejam feitos dentro de sala, né? Então, assim, a sala de endovascular, a sala de intervenção agora está também tendo equipamentos de tomografias convencionais com alta radiação, obrigando a gente a ter que sair da sala a todo momento, né? Quer dizer, os controles de imagem estão cada vez mais próximos de nós, né? É um outro ponto importante aí. E é outro desafio, porque se você pega um tomógrafo portátil do jeito que eles estão vendendo, não atende a nossa necessidade. Então, hoje a gente tem tomógrafo com 256 canais, 128 canais, e que tem menos radiação e é muito mais rápido do que esse tomógrafo portátil para a sala cirúrgica. Então, é um desafio, né? Porque às vezes é mais fácil, mais barato colocar um tomógrafo de verdade dentro da sala do que você comprar um portátil, né? Então, essa vai ser a realidade no futuro, a gente ter tomografia dentro da sala cirúrgica. E eu acho que não está muito distante isso, não. Agora, com relação ao arco IC e a suíte vascular, a gente tem uma sensação inversa, né, André? Porque você coloca um arquinho dentro da sala, você acha, não, é um arco pequeno, tem menos risco do que aquele trambolho que é o da suíte vascular. Nós temos 3 suítes vasculares dentro do hospital e a pessoa, ela entra na suíte vascular, ela talvez tenha um pouco mais de preocupação, né? Porque
arco grande parece que dá mais radiação. Mas a gente teve um caso no hospital que num dia o médico queimou 3 arcos, 3 tubos, né, dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque ele, para tentar alcançar o nível de imagem que ele considera para ele satisfatório, ele bota o pé no acelerador e imagina a quantidade de radiação que ele está emitindo, né? Imagina essas ondas indiretas, né, que o Felipe muito bem apresentou na aula dele, né? Então, acho que daqui a pouco a gente deve ter a nossa suíte vascular dentro do centro cirúrgico, acho que para 2023 ou 2024, acho que finalmente a gente vai conseguir isso, e eu acho que a questão de você ter essa suíte, isso também traz uma seriedade maior dentro da preocupação para com a radiação dentro do centro cirúrgico. O Hélio perguntou aqui se... chat. Ortopedia e traumatologia devem ser incluídas nesses estudos. Concordo, Hélio. Eu acho que a gente está começando com a vascular, porque quando a gente faz, e o Felipe fez esse estudo muito bem, quando você olha as cirurgias vasculares, elas são as que trazem mais uso de radiação, tá? Mas realmente tem algumas cirurgias ortopédicas que a gente ficou bastante assustado com a quantidade de radiação. Eu não imaginava que chegaria a ser maior do que alguns procedimentos vasculares, tá? Então, acho que a gente pode levar esta discussão, e eu acho que é um compromisso nosso para a reunião de ortopedia, tá bom? E eu acho que faz parte da nossa força-tarefa dentro do hospital para conscientizar as pessoas de usar avental, que eu acho que a gente vai ter uma adesão maior com os aventais de tungstênio, que a gente já implantou, os óculos, que a gente comprou há cerca de 4 ou 5 anos, e para você ter ideia, ninguém pediu até hoje o óculos, e acho que se vocês fazem ortopedia com uma quantidade muito frequente, vocês deveriam ter o óculos de vocês, porque é muito mais confortável, o André tem o dele, né? E por fim, laser, né? Então, às vezes, laser, mesmo laser de vascular, né? A pessoa vem fazer um laser para varizes e a gente não tem a preocupação de orientar as pessoas da sala com relação ao risco de queimadura, ao risco de ondas indiretas, etc., né? A gente sabe que existe a distância focal, que existe uma ação muito curta do laser, mas eu acho que todo mundo tem que estar com óculos dentro da sala, não esse óculos de proteção radiológica, mas o óculos de laser. E é o que a gente está correndo atrás agora, tá? Sérgio, só mais uma informação rápida. Nós já acabamos de adquirir aqui no setor novos aventais de proteção, e ao invés de tungstênio, a gente adquiriu aventais de bário com bismuto, aprovado pelo FDA também, e é mais leve e também com todas as características para proteção, que talvez seja só uma sugestão. E foi o que foi aprovado aqui, e a gente está gostando muito. Eles são mais leves e parece que as proteções são bem importantes também. O que você falou não deu para escutar muito bem. Finge que a gente não escutou o que você falou. Não, eu estava falando que a gente acabou de adquirir. Eu tô brincando. Entendi. Pelo amor de Deus, a gente acabou de implantar. A gente já agradeceu de tungstênio, viu? Porque o de chumbo tá de matar, viu, Sérgio? Semana que vem o André tá pedindo pra gente, pelo amor de Deus. O Sérgio deve estar olhando, quanto mais eu como, mais o diabo chega perto, não é possível. Sua conexão, Felipe, está falhando. O quê? Não estou escutando o que você falou? Não, mas assim, derruba o Felipe, por favor. Felipe, dá para derrubar o outro Felipe, por favor? Isso é um tema inesgotável, né? Eu acho que a gente está começando a entrar nisso. Eu fico muito feliz que o hospital está preocupado junto conosco para que a gente consiga viabilizar tudo isso, porque são investimentos altos, para um volume de pacientes e de profissionais também grande. Então, realmente, a gente vai ter que andar de mãos dadas. Assim, só pelo adiantado da hora, se alguém tiver alguma pergunta, senão vamos deixar para mais uma reunião no futuro, mas essa reunião, como eu disse, geralmente fica gravada, então quem quiser, quem apresentou, quem discutiu, vai poder disponibilizar para ver. Eu só tenho a agradecer e parabenizar todo mundo, lembrar que o núcleo de vascular faz suas reuniões nas últimas quartas-feiras do mês, é um espaço aberto para quem quiser trazer temas, quem quiser trazer casos para discutir trabalhos. Então, infelizmente, eu vou ter que encerrar e agradecer e parabenizar todo mundo.
Obrigado, Hélio, pelo Obrigado, prestígio de escrever a nossa reunião. Doutor Boa Júlio. tarde a todos. Aí. Muito obrigado. Sérgio, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Abraço.